Olá, bem-vindos ao CEP Online, bem-vindos ou bem-vindas, eu sou o professor Daniel, de língua portuguesa, e se você acessou essa mini aula é porque você está querendo saber um pouquinho mais, tirar alguma dúvida referente ao nosso idioma, tudo bem? Então vamos lá. Nessa mini aula você vai saber como é que se divide a gramática da nossa língua. Quando você vai estudar gramática, o que é que você tem que pensar? Quais são os conceitos que você tem que recordar? Você entende as divisões da gramática? Pois bem, essa mini aula vai te ajudar a conhecer melhor as divisões da nossa gramática e, havendo a necessidade, saber direcionar melhor as suas dúvidas. Ah, professor, eu estou com uma dúvida a respeito de crase. Qual é a parte da gramática que vai me falar sobre isso? Ou então, professor, eu quero saber um pouquinho a respeito dos tempos verbais, dos modos verbais. Que parte da gramática eu devo consultar para solucionar essas dúvidas? Depois dessa mini aula, você vai saber direitinho onde localizar a sua dúvida dentro da gramática. Tudo bem? Então vamos lá, acompanha comigo. O que é a gramática, afinal das contas? A gramática nada mais é que o conjunto de regras que rege a perfeita utilização do idioma, de acordo com o chamado padrão culto. Sabe aqueles exercícios, aquelas coisas que dizem para você, verifique a alternativa que apresenta uma frase escrita dentro do padrão culto? É isso, a gramática é que vai dizer para você o que é esse padrão culto, né? Como é que tem que ser a língua quando utilizada dentro da norma, dentro das regras. Ela está organizada de forma a facilitar o seu acesso e a sua consulta, cada vez que isso se fizer necessário. Para tirar o melhor proveito da gramática, é preciso que você conheça as suas tradicionais divisões. Vamos lá? Vamos então conhecer os campos, as divisões da gramática, começando pela primeira delas, que é a fonologia. Presta atenção, fono quer dizer som e logia quer dizer estudo. Ou seja, fonologia é o estudo dos sons que fazem parte da língua. Todo estudo de qualquer língua, de qualquer idioma, começa pelo estudo, pela análise, pela descrição dos sons que a compõem. Assim, na fonologia, você vai ouvir coisas do tipo fonemas, letras, alofones, realizações fonéticas. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer o seguinte, você está entrando num primeiro terreno da gramática que se ocupa da descrição dos sons. Tudo que você vê dentro de um exercício, dentro de uma questão relacionada a fone, a som, a fonema, você vai encontrar aqui nessa primeira divisão da gramática, certo? Fonologia é o estudo e descrição dos sons da língua, os chamados fonemas, bem como a sua representação gráfica feita através das letras. É necessário que você entenda que fonema corresponde a uma realidade da língua, que é a realidade sonora, enquanto as letras correspondem a uma segunda realidade da língua, que é a realidade escrita. Toda vez que um exercício pede para que você considere número de fonemas, ele está pedindo para que você preste atenção no número de sons envolvidos na realização daquela palavra. Agora, se pede para que você faça coisas do tipo divisão silábica ou qual é a letra que você tem que utilizar, questões relacionadas à ortografia, então isso tudo vai estar então no aspecto das letras, que são representações gráficas dos sons existentes naquela palavra. Repare, nem sempre o número de letras e o número de fonemas é igual numa mesma palavra. Pode ser que uma palavra tenha mais sons e menos letras, ou mais letras e menos sons, no caso dos dígrafos, que são aqueles sons que correspondem a uma única letrinha, certo? Então, vamos dar uma avançada e entender agora então a segunda parte da gramática. Falamos a respeito de sons, certo? Falamos a respeito de fonemas e de letras e de suas realizações. A segunda parte da gramática vai cuidar da chamada morfologia. Morfo, forma, logia, estudo. Então, estudo das formas. E aí, é você pensar mais ou menos no seguinte, vamos pensar uma situação aqui juntos. Existe um supermercado, certo? Que é um supermercado que a gente vai chamar da língua portuguesa. Repara e pensa comigo no seguinte, quando você vai ao supermercado, e você vai ao supermercado para comprar maçãs, mesmo que seja a primeira vez que você entra num supermercado, você vai direto à seção do supermercado onde estarão as maçãs. E muito provavelmente ao lado dessas maçãs você vai encontrar banana, você vai encontrar abacaxi, ou seja, outras frutas, gêneros similares.
Por que isso acontece? Porque dentro de um supermercado as coisas são dispostas de uma tal forma, de uma tal maneira, que as coisas que são parecidas, as coisas que são próximas, ocupam o mesmo lugar, certo? Imagine que não houvesse esse critério de organização. Imagine que o supermercado as mercadorias fossem chegando e sendo dispostas nas prateleiras de forma aleatória, ou seja, chegou um carregamento de sabonete, eu coloco na prateleira, e depois ao lado coloco os tomates, e depois ao lado coloco os shampoos. Ficaria uma grande confusão e o acesso a essas mercadorias todas ficaria bastante dificultado, não é mesmo? Com a língua é exatamente a mesma coisa. Depois que a fonologia estuda e descreve os sons, depois que a fonologia diz para você com que letra você escreve determinada palavra, nós vamos cair na parte da morfologia, que vai dizer para a gente como é que esses sons, como é que essas letras se combinam formando sílabas que formarão palavras. E uma vez tendo sido formada a palavra, a gente já chega no segundo nível da gramática, que é esse que divide então as palavras de acordo com a sua semelhança. O nosso supermercado, lembra que eu acabei de falar para você? O nosso supermercado da língua portuguesa vai ser então dividido em categorias, e lá estão todas as palavras do nosso idioma. Para nossa facilidade de acesso e de consulta, essas palavras foram organizadas em 10 seções diferentes, que correspondem às 10 classes de palavras que existem na língua portuguesa. Assim, se a gente fosse pensar e fazer um paralelo, você ia encontrar no supermercado todo organizado, todo estruturado. Para o supermercado da língua portuguesa você encontraria seções do tipo, olha a telinha, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, conjunção, preposição, interjeição. Essas seriam as categorias que você encontraria dentro do supermercado da língua portuguesa. E é claro, foi preciso estudar a natureza e o comportamento de cada uma das palavras para chegar à conclusão de que qual era a estante, qual era a prateleira mais adequada para ela. Felizmente, esse raciocínio todo já chega para a gente pronto. Nós já sabemos quais são as classes de palavras e tudo que a gente tem que fazer é decidir, olha, essa palavra aqui, ela tem a função de qualificar, de caracterizar um substantivo. O que ela é? Adjetivo. Ou essa palavra dá nomes aos seres. O que ela pode ser? O que essa palavra pode ser? Substantivo. Ou essa palavrinha funciona como elemento conector. Ele liga uma palavrinha a outra palavrinha. O que essa palavrinha pode ser? Uma preposição. E conhecendo cada uma das classes de palavras, você vai conseguir encaixá-las numa dessas 10 seções. Quem estuda morfologia está preocupado em conhecer a palavra enquanto algo individual, não dentro da relação que ela estabelece com outras palavras, porque isso é um nível que a gente vai ver depois, que vem depois da morfologia, e preocupado em distinguir que natureza tem essa palavra, qual é a função dela, como é que ela se comporta, para saber que tipo de palavra ela é, tudo bem? Então, dentro da morfologia, você vai encontrar definições, classificações, tipos, às vezes subtipos, de todas as 10 classes de palavras que existem na língua portuguesa, certo? Bom, já estudamos os sons das palavras, já estudamos a separação das palavras de acordo com a sua identidade, para chegarmos no terceiro nível de análise gramatical, que é o nível da análise sintática. E sintaxe quer dizer relação entre as palavras. Nenhuma palavra exerce função sintática sozinha. Você não pode olhar para uma palavra como, por exemplo, casa. Casa é nome, nome é substantivo. Ok, então isso é o que ela é sozinha, isolada de contexto. Eu olho para a palavra casa e digo, essa palavra é um substantivo. Agora, eu não posso olhar para uma palavra que apareça sozinha, isolada de contexto, e dizer algo do tipo, a palavra casa é sujeito. Não, sujeito é função. Sujeito é aquilo que ela exerce dentro de uma oração. Quer ver? Vou voltar àquela metáfora que eu estava fazendo a respeito do supermercado. Eu fui ao supermercado, comprei todos os ingredientes que eu precisava para fazer uma sopa. Tudo bem? Cada um dos ingredientes que eu comprei, o tomate, a cebola, a batata, a carne, cada um por si, a gente considera como sendo um elemento morfológico. É cada um por si. Agora, eu cheguei em casa, eu vou pegar todos esses produtos individuais e vou prepará-los de forma que eles se transformem numa sopa. Veja, a sopa é o resultado de todos esses ingredientes, já colocados juntos, já temperados, já preparados,
que formam o resultado final, que é a sopa, a combinação deles todos, tudo bem? Então, a partir do momento em que eu pego cada um dos ingredientes e faço a sopa é sintaxe, a sopa é combinação dos ingredientes. E aí, eles vão exercer, dentro desse novo contexto, uma nova função. Não é mais a carne ela só, não é mais a batata ela só, não é mais o tomate ele só. É a junção disso tudo formando o caldo, que é a sopa, tudo bem? Vamos traduzir isso para o universo da língua. Você pegou todas as palavrinhas que você precisava, certo? No supermercado da língua portuguesa. Selecionou esses itens todos. Agora você vai juntar esses elementos que você pegou nas prateleiras do supermercado para utilizá-los através de que forma? Através das frases. Por quê? Porque a gente não se comunica através de palavras isoladas. Certo? A gente pega as palavras e vamos utilizando as palavras em frases e é através das frases que nos comunicamos. Uma vez inserida dentro do contexto da frase é que a gente vai poder dizer, olha, tal palavra tem função de sujeito, tal palavra tem função de objeto, tal palavra tem função de predicativo do sujeito. Por quê? Porque essa relação só acontece, ela só se processa a partir do momento em que essa palavra se relaciona a outras palavras dentro de um contexto. Isso é a sintaxe. É perceber como a palavrinha, que era individual, dentro de um contexto, passou a exercer uma relação de significado com as outras palavras que figuram dentro de um mesmo contexto, que figuram dentro de uma mesma frase. Tudo bem? Acompanha comigo na telinha a definição. Sintaxe é o estudo das relações estabelecidas entre as palavras nas orações ou entre as orações dentro dos períodos, quando a gente começa a fazer aí a análise do período composto. Enquanto você pensa uma palavra em relação a outra, dentro de uma única oração, ou seja, da informação estruturada ao redor de um único verbo, você tem a análise do período simples. Mas a partir do momento em que você começa a pensar dentro de um parágrafo, entre as orações, qual é a relação que fica estabelecida, então você vai ter a análise do chamado período composto. Se as tuas dúvidas forem sobre sujeito, predicado, transitividade dos verbos, complementos verbais, orações subordinadas, orações coordenadas, então todas essas dúvidas serão solucionadas nessa terceira divisão da gramática chamada de sintaxe, certo? Não confunda análise sintática com análise morfológica. Quando o exercício pede, quando o professor pede para que você faça a análise morfológica de uma oração, ele está preocupado em saber ali dentro quem é qual palavra. Então você vai segmentar aquela frase e pensar em cada palavra como indivíduo, em cada palavra como sendo uma coisa só, única, independente de contexto. Então você vai dizer, essa palavra é um artigo, essa palavra é um substantivo, isso aqui é um verbo, isso aqui é uma preposição, aquilo é uma conjunção. Isso é analisar morfologicamente. Não me interessa o contexto, me interessa o que a palavra é. Agora, se o que é pedido é para que você faça uma análise sintática, então aí importa a relação que uma palavra estabelece com a outra palavra. Aí sim, aí não faz sentido eu dizer que isso é substantivo, verbo ou conjunção. Eu tenho que dizer que isso aqui é sujeito, isso aqui é adjunto adnominal, isso aqui é um verbo transitivo direto e aquilo é um objeto direto. Ou seja, eu não estou mais dizendo quem a palavra é, eu estou dizendo qual é a função que ela exerce dentro de uma oração. Tudo bem? Ficou claro? Ok, então vamos passar para o próximo nível. Os próximos níveis, como você pode observar na telinha aí ao lado, da gramática são a semântica, a estilística e as noções de métrica e versificação. Essas partes são partes bastante específicas da gramática. Olha só, falei para vocês a respeito do estudo dos sons, falei para vocês a respeito da determinação de qual letra representa qual som, todas essas preocupações da fonologia. Falei para vocês a respeito da formação das palavras e da classificação delas dentro das 10 categorias de palavras que existem na língua portuguesa. E depois falei para vocês da combinação dessas classes de palavras dentro de uma oração. Até aí, a gente encerra o conteúdo de língua portuguesa de todo o ensino fundamental e todo o ensino médio. Mas, perpassando esses 3 níveis de análise gramatical, passando pela fonologia, passando pela morfologia e passando pela sintaxe, a gente vai ter a chamada análise semântica dos enunciados. O que é semântica?
A palavra semântica tem a ver com estudo do significado. Olha só, muitas vezes uma frase pode estar sintática e gramaticalmente bem construída. Uma frase pode ter toda lá a concordância necessária, as palavrinhas estão no seu devido lugar, o verbo foi flexionado corretamente. Mas você pode apresentar uma frase com problema de significado. Querem ver? Eu digo assim, ó, estava tão frio que abriu todas as portas e janelas. Gramaticalmente, sintaticamente, a construção ficou perfeita, mas você percebe, existe um problema aí que não é nem morfológico e nem sintático. Ele está onde? Está no sentido, certo? Porque o que eu disse não faz nenhum sentido. Se você tem um problema de sentido, é claro, e eu estou exagerando para que você enxergue o que eu quero dizer, você tem um problema no nível da semântica. É na semântica que você vai falar de coisas do tipo palavras sinônimas, palavras antônimas, os parônimos, hiperônimos, hipônimos, as palavras que são de múltiplo significado, as palavras plurissignificativas. Tudo isso é a semântica que estuda e que mostra para você que a palavra, muito mais do que uma classificação morfológica e uma classificação sintática, é veículo de significado. E isso, para quem fala, para quem estuda, para quem convive com a língua o tempo todo, fica mais do que claro. Você sabe que existe um sentido por trás de tudo aquilo que a gente fala, por trás de tudo aquilo que a gente comunica. Então, se você utiliza, e eu sei que utiliza, a língua portuguesa no seu dia a dia, você sabe que por trás de cada um dos seus atos de fala existe um sentido, existe um significado que é, em última análise, aquilo que você quer transmitir para as pessoas. Quem faz esse tipo de análise e quem se preocupa com a construção do significado é a chamada análise semântica, ou, na divisão gramatical, é a semântica que vai pensar a construção disso. A estilística é um estudo um pouco mais sofisticado e você que está no ensino médio ou ensino fundamental não vai se preocupar muito com isso, a não ser em algumas situações nas suas aulas de literatura. Estilística é a parte da gramática que estuda o estilo de determinados falantes, e normalmente são os falantes ilustres, né? Os bambambãs da nossa literatura, que você vai pegar lá um texto e vai pensar coisas do tipo, olha, o que é que caracteriza o estilo de Machado de Assis? O que é que caracteriza o estilo de Clarice Lispector? O que caracteriza o estilo de Guimarães Rosa? Aí você vai pensar em quais são as escolhas vocabulares e sintáticas mais frequentes na produção de cada um desses autores. Ou seja, a estilística estuda o estilo. E o que é estilo? É o modo, é a maneira, no caso, como esses falantes ilustres fizeram uso da língua portuguesa. Tudo bem? E aí, uma última instância de análise da gramática vão ser as noções de métrica e versificação. Isso também você já deve ter ouvido falar em alguma aula de literatura por aí, não é? Quando a professora falava, vamos fazer a escansão do poema, ver quantas sílabas poéticas existem aqui dentro. Quem se preocupa com esse tipo de coisa, como é que versos são construídos, quais são os recursos rimáticos que a língua nos oferece, tudo isso você vai encontrar nessa última divisão da gramática, que são as noções de métrica e de versificação. Tá vendo como estudar a língua envolve diferentes aspectos e é um estudo bastante complexo, não é? Ao mesmo tempo que, para fazer contraponto a essa complexidade, algo bastante interessante. Se você se dedicar a estudar e a conhecer melhor a sua língua ou uma outra língua que você goste e queira aprender, com certeza você vai aprender coisas bastante interessantes. E olha só, reflita comigo a respeito disso. A língua que falamos é veículo de nossa comunicação diária, desde a hora do nosso primeiro bom dia ao nosso último boa noite. A gramática, sendo uma reflexão sobre a língua e seus usos, é também uma forma de refletirmos sobre nós mesmos. Será que estamos nos comunicando ou expressando de maneira adequada ou satisfatória? Já passou por aquela situação em que você fica, puxa, agora me deu um branco, não sei o que falar, ou não sei o que escrever, ou então o professor me pediu para fazer uma redação, eu sei falar sobre esse assunto, mas eu não estou conseguindo escrever. Ou seja, por quê? Por que isso acontece? A língua é algo que você se utiliza a todo momento no seu dia a dia, no seu cotidiano. Quanto mais você se preocupar em enriquecer o seu vocabulário, fazer boas leituras, consultar veículos bacanas de comunicação, aprender, se informar sobre as coisas,
você vai estar aprendendo mais a respeito da sua língua, da língua que você fala. E isso não tem como, em circunstância nenhuma, representar um prejuízo. Vai sempre ser um lucro, vai sempre ser um acréscimo para a sua formação escolar e para a sua formação de vida. E se você pegar mesmo alguma simpatia um pouquinho maior pelo estudo linguístico, você pode acabar fazendo uma coisa tão bonita quanto essa. Olha só, aqui eu selecionei uns trechinhos da música A Gramática de Sandra Pérez e Luiz Tati. Olha o que eles fizeram a partir de toda essa informação que passei para vocês sobre as divisões da gramática e como é que eles colocaram de forma poética isso na letra de uma canção. Olha lá, o substantivo é o substituto do conteúdo. O adjetivo é a nossa impressão sobre quase tudo. Repara nisso, ó. Substantivo, substituto do conteúdo. Por quê? Porque substantivo é nome, ele nomeia. Então, em ausência da coisa, resta o nome, resta o substantivo. Olha a definição de adjetivo. O adjetivo é a nossa impressão sobre quase tudo. Por quê? Porque a sua impressão sobre as coisas normalmente corresponde a qualidades, a defeitos, a coisas que você notou a respeito dos seres, a respeito das pessoas. E quem é que vai manifestar, quem é que vai expressar esse seu juízo de valor? O adjetivo, que é quem atribui qualidade, característica ao substantivo. Continuando na letra, o diminutivo, flexão que sofrem os adjetivos, o substantivo. O diminutivo é o que aperta o mundo e deixa miúdo. O imperativo, modo verbal, aquele da imposição, da ordem, é o que aperta os outros e deixa mudo. Metaforicamente aí, imagens bem bonitas. O nosso verbo ser é uma identidade, mas sem projeto. Quer dizer, ele é, mas é o quê? Não se sabe. E se temos verbo com objeto, é bem mais direto. No entanto, falta ter um sujeito para ter afeto. Mas se há um sujeito que se sujeita, ele é ainda um objeto. Olha que legal. Então, metaforicamente, fazendo um uso poético, eles perpassam aí todos esses níveis de análise da gramática da língua portuguesa que acabei de mostrar para vocês. Se você consegue estabelecer com a sua língua uma relação tão bacana, tão íntima e tão próxima, você consegue extrair dela cada vez mais um uso mais artístico, mais inspirado, mais eficaz e mais eficiente, porque você consegue se comunicar ainda melhor. Tudo bem? Bom, então nessa aula a gente viu um pouquinho sobre a estruturação da gramática, situamos aí qual é a função de cada uma das divisões gramaticais e falamos também um pouquinho a respeito de como a gramática pode te auxiliar na sua comunicação cotidiana, certo? Deixo para vocês o meu abraço. Dúvidas, qualquer problema, consulte também a nossa monitoria online, certo? Até a próxima!